Muito bem, meus amigos, ainda dando seguimento a essa trajetória sobre o assunto holding patrimonial das famílias, é importante a gente fazer umas considerações acerca dessa modalidade de holding, porque nós sabemos que existem várias modalidades de holding, é muito conhecido no mundo empresarial, as empresas controladoras, instituições financeiras que são controladas e controladoras, que também se valem desse instituto de holding, mas o nosso trabalho específico é voltado para a holding patrimonial e sucessória das famílias. Então é importante a gente pontuar algumas questões para que isso nos ajude no entendimento desse processo. Nós já falamos sobre a questão do inventário, falamos também sobre a questão da doação com reserva de usufruto, do testamento, enfim, são elementos que são utilizados para a sucessão patrimonial e normalmente isso acontece na maioria das vezes quando existe um falecimento de um detentor daqueles bens. Então, por isso que a gente vem tratar essa questão da holding como uma espécie de um cofre mesmo, né? A empresa é constituída e os bens são todos, digamos assim, de uma maneira vulgar falando, são todos depositados nesse cofre. Porque esse é o objetivo, de salvaguardar esse patrimônio, de reservar esse patrimônio. Ah, mas espera aí, esse patrimônio vai ficar congelado, vai ficar, como dizia o ministro Magri, vai ficar imexível? Não, de forma alguma. Você pode, no momento que julgar necessário, fazer a venda de um desses bens. Mas a ideia é que eles fiquem reservados, guardados nesse cofre por questão de proteção. Então, esse processo se dá de uma maneira que, quando futuramente um dos proprietários, os detentores desse patrimônio, vier a falecer, esses bens eles são transferidos para os seus legítimos herdeiros de uma forma automática, sem transtorno, sem burocracia e com um custo infinitamente menor do que o custo do inventário. Estudos que são feitos apontam que o custo de um inventário ele não é menor do que 20% de todo o patrimônio de uma família. Então imaginemos uma família que tem um patrimônio de 5 milhões, seguramente ele vai gastar com inventário pelo menos 1 milhão. Isso é um valor assim extremamente elevado e que muitas das vezes, pelo fato da família não ter, né, a disponibilidade financeira para poder dar seguimento ao inventário, tem que se desfazer de um dos bens e nesse caso o bem ele é vendido, alienado por um valor inferior ao que de fato ele vale pelo fato de não estar totalmente disponível, né? Então essa questão é uma das questões que já por si só ela já é bastante preocupante, né? Então a gente vê na holding patrimonial esse instrumento que visa fazer um planejamento não somente patrimonial e sucessório, mas um planejamento tributário dessas famílias. Por quê? Porque visa fundamentalmente reduzir consideravelmente o custo de uma sucessão, digamos assim. Então, nós temos essa figura da holding vimos essa figura da holding com muito bons olhos, justamente por isso, pelo pela ínfima burocracia e pelo custo também bastante reduzido. Existem estudos, nós temos 3 modalidades para atuar nesse segmento do planejamento patrimonial, que é o modelo de uma célula, o modelo de 2 células e o modelo de 3 células. No próximo vídeo nós iremos tratar dessa questão do modelo de 2 células também.
O modelo de uma célula é um modelo mais simples, portanto um pouco mais dispendioso do que o modelo de 2 células e 3 células. Mas o fato de ser ou não mais dispendioso, ele não deve ser determinante numa tomada de decisão. Por isso que é necessário e é fundamental que nós apresentemos, né, ao patriarca da família, ao detentor dos bens, os 3 modelos, para que ele possa fazer uma avaliação, reunido em família, ele tome a decisão acerca de qual modelo ele vai preferir seguir. Então, mas desde já fica essa certeza de que em qualquer um dos modelos das holdings patrimoniais, o custo é consideravelmente menor do que as outras formas de sucessão patrimonial, ok? Então, futuramente nós vamos tratar das outras formas, das outras modalidades, né, dos outros modelos de holding patrimonial. E aqui fica, aproveitando o ensejo, fica o meu convite para uma palestra que será ministrada futuramente por mim, que vou abordar de uma maneira mais amplificada todo esse assunto acerca de holding, suas várias modalidades, a questão do ITBI, as diferenças na cobrança do ITCMD de acordo com cada estado, o projeto de lei que tramita no Congresso, que tem por objetivo elevar consideravelmente o valor do ITCMD, em alguns estados trata-se por ITD, enfim, mas é o imposto de transmissão de causa-mortes e doação. Então, estamos vivendo um tempo em que iniciamos um novo governo, um governo que tem por objetivo ampliar as questões sociais, mexer na tabela, atualizar a tabela do imposto de renda e seguramente vai precisar buscar recursos para poder viabilizar esses projetos. E a gente imagina que um desses recursos podem ser advindos desse imposto que já tem uma previsão de ser majorado. Então, eu vou tratar desse assunto de uma maneira mais consistente nos próximos encontros nossos, tá bom? Então, vocês receberão um convite para assistir essa palestra e será um prazer fazer parte junto com vocês desse momento. Um abraço a todos.